Tarde ou boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de física. Falaremos hoje sobre ótica, mais especificamente sobre reflexão da luz, envolvendo um caso particular de espelhos. Este é o terceiro vídeo sobre ótica. Está aqui o espelho retrovisor de um veículo, né? Retrovisor externo, né? Lateral. E nele temos dois tipos de espelhos aqui, ó. Aqui um espelho plano e aqui um espelho esférico, certo? Eis uma questão. Alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que amplia o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Então tem aqui uma foto, né? Essa é a questão de um vestibular. E tem aqui então a imagem, né, de um veículo. E dá para perceber, né, um veículo que vem vindo logo atrás desse aqui, ao qual o retrovisor pertence. Então dá para ver que a imagem está lá atrás do espelho, né? Então, portanto, é virtual. O veículo está em pé, ou seja, a imagem é direita, né? Não de cabeça para baixo, que seria invertida. Atrás do espelho, virtual. Em pé, imagem direita. E parece que foi diminuído aqui o tamanho do veículo, né? Nessa imagem. Então, está parecendo ser menor que o tamanho real do veículo mesmo. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado como retrovisor lateral. Indique ainda 3 características das imagens que esse espelho conjuga. Resolvendo então, primeira coisa, identificar o tipo de espelho, né? Com base nas informações que a questão nos oferece. Ela diz que são espelhos esféricos, né? Nós não temos aqui que verificar se são planos ou esféricos. Não, a questão já nos disse que os espelhos são esféricos. Esse espelho usado no retrovisor externo, né, lateral do veículo. Disse também que ampliam o campo de visão, quer dizer, tornam a área de visibilidade da pessoa ao redor da parte externa, né, do veículo maior do que se fosse um espelho plano. Pela foto, as imagens são virtuais, direitas e pequenas, foi o que nós verificamos, né? Se os espelhos são esféricos, eles podem ser côncavos ou convexos. Aqui nós temos uma figura representando os dois tipos de espelhos, ó. Aqui o espelho côncavo, né? A parte de uma superfície esférica, em que a face refletora é do lado de dentro, né? Da curvatura aqui, ó, do lado de dentro. É a parte refletora. Quando isso ocorre, o espelho é chamado de côncavo. Está aqui um raio incidindo nessa superfície e sendo refletido, né? Aqui abaixo está uma representação gráfica disso. Esse símbolo aqui representa a parte de trás do espelho, aquela que não é refletora, né? Então, a parte refletora está aqui, ó, né? Essa é a representação de um espelho esférico côncavo. Do lado direito da figura aqui nós temos um espelho esférico convexo. Ele é assim chamado quando a superfície refletora é do lado de fora da curvatura, né? Aqui então, lá de fora da calota, ou parte de uma capa esférica, né? Aqui está um raio incidindo nessa superfície, aqui está o raio refletido. Aqui é a representação gráfica desse tipo de espelho, ó. Aqui esse símbolo que representa a parte de trás, que não é refletor, está do lado aqui dentro da curvatura. Então a face refletora é esta, né, do espelho esférico convexo, certo? Continuando, vamos analisar para ver se esse espelho retrovisor é côncavo ou convexo, porque sabemos que esférico ele é, né? A questão já nos disse isso. A questão nos informa que esse espelho amplia o campo visual. Então, vejamos o campo visual nos dois tipos de espelho, né? Do lado esquerdo dessa figura aqui temos o espelho esférico côncavo e do lado direito aqui temos o espelho esférico convexo. Aqui temos a representação do olho de uma pessoa observando o espelho, então ela consegue observar, ó, aqui da extremidade
superior, ela consegue observar aqui, ó, a face refletor do espelho todo até aqui, né? Então, se a luz caminha em linha reta, pessoal, se ela olha aqui, ó, então ela está vendo que a luz que vem nessa reta daqui atinge o espelho, é refletido, né, aqui está o ângulo de reflexão, aqui está o ângulo de incidência, ó, desse raio de luz. Vai atingir o olho da pessoa, certo? E se tiver uma pessoa observando de cá, ela vai estar vendo a pessoa, né? A pessoa vê ela, porque a luz vem do olho da pessoa, atinge o olho da outra aqui, ó. A outra que se houver uma pessoa aqui, né? E ela vê a pessoa, porque a luz sai da pessoa, atinge o espelho e vai atingir o olho dessa aqui, ó. Certo? Bom, então, pessoal, a pessoa consegue enxergar, ó, a luz que vem dessa região toda aqui, porque daqui, ó, a luz que vem nessa reta atinge a parte superior. A luz que vem aqui atinge aqui, é refletida, atinge o olho da pessoa. Daqui atinge a superfície do espelho, é refletida, atinge o olho da pessoa. Daqui atinge o espelho, a luz é refletida, atinge o olho da pessoa. E assim vai, até aqui nesse ponto aqui, ó, que é onde a luz atinge a extremidade inferior do espelho, né? É refletida e vai atingir o olho da pessoa. Então, para cá, a luz não consegue atingir a superfície do espelho, portanto não vai ser refletida e não vai ser depois, não vai caminhar em direção ao olho da pessoa, porque não vai ser refletido no espelho, já que não vai atingir mais o espelho, né? Porque o que atinge, o último raio de luz, podemos dizer assim, que atinge o espelho é na borda inferior, abaixo aqui não vai atingi-la. Também aqui para cima, ó, uma outra luz que viesse nessa direção aqui, por exemplo, ó, não atingiria o espelho, portanto não seria refletido, portanto não atingiria o olho da pessoa, ela não enxergaria algo que estivesse aqui. Então a pessoa não enxerga algo que está nem por aqui, nem por aqui, ó, certo? E nessa região aqui. Ela só vai conseguir visualizar o que está aqui, ó, desde essa reta até essa aqui, ó, certo? Então este aqui é o campo visual desse espelho esférico côncavo. Só aquilo que está nessa região que a pessoa vai conseguir visualizar através do espelho. E evidentemente qualquer outra coisa que estiver aqui também, ó, nessa parte, né, que vai ser, a luz atinge o espelho e vai ser refletida, atinge o olho da pessoa. Então, essa parte aqui, essas duas regiões, esta aqui e esta, correspondem ao campo visual desse espelho esférico côncavo. Beleza? Já que o espelho esférico convexo, pessoal, olha só, a luz vindo daqui, nessa direção, atinge a extremidade inferior do espelho, né, é refletido, ó, aqui está o ângulo de incidência, aqui o ângulo de reflexão, que são iguais, né, nós já sabemos, e vai atingir o olho da pessoa. E qualquer luz vinda de qualquer outra direção aqui, ó, atinge o espelho, é refletida, atinge o olho da pessoa, vindo daqui atinge o espelho, é refletida, atinge o olho da pessoa, vindo daqui atinge o espelho, é refletida, atinge o olho da pessoa, e assim vai, né? Qualquer outro, até a extremidade superior desse espelho, que é aqui, ó, a luz vindo daqui vai atingir essa superfície, a borda superior do espelho esférico convexo, vai ser refletida e atinge o olho da pessoa. O que vier dessa direção, por exemplo, que não vai atingir mais o espelho, portanto não vai ser refletido e não vai atingir o olho da pessoa, a pessoa não vai enxergar o que está por aqui, olhando para o espelho, hein? Da mesma forma, a pessoa não vai enxergar o que está nessa parte aqui, ou até atrás do espelho também, porque a luz vindo desses lugares não vai atingir o espelho, a superfície refletora do espelho, e não vai ser refletida, e não vai atingir os olhos da pessoa, né, o olho da pessoa que está observando, certo? Então, tudo isso aqui, pessoal, é o campo visual do espelho esférico convexo, né? Então, que é a região da qual pode a luz, né, se propagar, atingir o espelho, ser refletido por ele e atingir o olho do observador, os olhos do observador. Então, o campo visual do espelho esférico convexo, né, a pessoa olhando para o espelho consegue enxergar então tudo que está nessa região aqui, ó, espelho esférico convexo. Já no espelho esférico côncavo, a pessoa olhando para o espelho só consegue enxergar o que está nessa região e nesta. Então dá para perceber que o campo visual do espelho esférico
convexo é muito maior do que o campo visual do espelho esférico côncavo, né? Então, se a questão nos informa que o espelho, esse tipo de espelho retrovisor, amplia o campo visual, ele não pode ser côncavo, porque se fosse espelho plano, você, olhando para o espelho plano aqui, você enxergaria, né, essa região aqui, ó, tranquilamente, se fosse plano, né? Só que o plano teria suas limitações. O convexo, o espelho esférico convexo, ele tem uma região, né, de visibilidade, o campo visual ao seu redor, em volta dele, nas suas proximidades, maior do que o que teríamos para um espelho plano, certo? Então, analisando os dois, mas só que nesse caso aqui específico da questão, já sabemos que é espelho esférico, então nós não temos que tentar deduzir se é plano ou se é esférico, não. Já falou que é esférico. Temos que verificar se ele é convexo ou côncavo. Pelo que vimos aqui, quem tem um maior campo, oferece um maior campo visual, é o espelho esférico convexo. Então, né, esse aqui não poderia ser usado, o espelho esférico côncavo não poderia ser usado em espelho retrovisor de automóvel, porque ele vai oferecer um campo visual menor que de um espelho plano, então não compensaria, certo? Verificamos então que dentre esses dois espelhos, o que amplia o campo visual é o convexo. Continuando. Está aqui então a figura, pessoal, da nossa questão. Olha só. Já vimos que então a imagem é virtual, né, é direita, o carro está em pé e dá para ver que ele está menor, né, do que o tamanho real do veículo que vem atrás, né, os que vêm, né. Tem a questão da distância, mas nem tanto. Aqui dá para ver que foi diminuído, né. Pela foto da questão, percebemos que as imagens são virtuais, direitas e menores que os objetos, né. Isso nos leva a concluir que o espelho desse retrovisor só pode ser convexo, pois só ele forma imagens com todas essas características, ou seja, imagens virtuais, direitas e menores que os objetos. O espelho côncavo, além de não ampliar o campo visual, só forma imagens virtuais de objetos situados entre o foco e o vértice, o que seria impossível nesse caso para outros carros vindo atrás deste, uma vez que a distância focal seria bem menor que o comprimento do veículo. A imagem também, embora fosse direita, seria maior que o objeto, o que não é observado nessa foto. Então, pessoal, alguém poderia logo pensar, né, mas o espelho esférico côncavo também fornece imagem virtual direita. Sim, virtual direita e maior. Mas isso só ocorre se o objeto estiver localizado entre o foco e o vértice o foco e o vértice do espelho, né? Entre o foco e o espelho, por exemplo, que é no caso de um espelho esse aqui, a curvatura dele, o que nós teríamos aproximadamente distância focal, talvez aí uns 20 centímetros ou até menos, né? Então a distância focal seria pequena, que é a metade do raio de curvatura. E isso aí é bem menor que o tamanho do veículo. Então, se o outro venha logo atrás, né, estaria muito além do centro de curvatura do espelho, né, do ponto que deveria estar, né, para tornar visível aqui a imagem virtual. Então, esse veículo vindo a uma distância atrás desse aqui ao qual o retrovisor pertence, ele seria, a imagem dele, se o espelho fosse esférico côncavo, seria real, invertida e menor, certo? Estando ele além do centro de curvatura do espelho, já que obrigatoriamente estaria. Para que fosse visível aqui uma imagem virtual dele, ele teria que estar, então, considerando uma distância focal, suponhamos aí de 20 centímetros, a uma distância menor que isso. É impossível na prática, né? Além do mais, como nós sabemos, a imagem seria maior que o objeto que nós não percebemos aqui nessa foto. Beleza? Continuando aqui, para reforçar a nossa conclusão de que o espelho retrovisor dessa questão é convexo, já deu para perceber que é convexo, né? Côncavo, pelas observações e as análises que fizemos, nós podemos descartar o fato de ele ser côncavo. Vamos observar um outro que possui
ao mesmo tempo um espelho plano e um espelho esférico convexo. Está aqui essa foto de um outro retrovisor. Ó, existem alguns veículos que têm retrovisores desse tipo, né? Uma parte tem aqui um espelho ao mesmo tempo, né, um espelho plano no retrovisor, e aqui um espelho esférico convexo. Olha só, esse veículo aqui, ó, o espelho plano, nós sabemos que ele forma imagens do mesmo tamanho que o objeto, né? Imagens virtuais do mesmo tamanho que o objeto. E o espelho esférico convexo forma imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Todo espelho esférico convexo forma somente um tipo de imagem, virtual direita e menor que o objeto. Já o espelho plano, imagem virtual, direita também, né? E do mesmo tamanho que o objeto. Tá? Espelho plano. Beleza? Uma pequena falha aqui. Vamos retomar. Assim, agora tudo bem. Então, veja só, aqui no espelho esférico convexo, esse aqui, ó, dá para perceber esse veículo visto aqui, essa imagem aqui, né, desse veículo, essa se refere ao mesmo veículo dessa imagem aqui, ó, vista pelo espelho plano. Aqui ao lado esquerdo está vendo uma parte de um outro veículo. Já no espelho esférico convexo, dá para ver o veículo praticamente todo. O que isso quer dizer? Que o espelho esférico convexo aumentou, o campo visual desse espelho esférico convexo aqui é maior do que o campo visual desse espelho plano, certo? Porque ele permitiu ver algo mais que o espelho plano não permitiu. Isso demonstra um campo visual maior, né? Beleza? Olha só, né? Dá para ver perfeitamente aqui o veículo lateral, ó, que não estava, apenas uma parte dele sendo vista aqui pelo espelho plano. Já no espelho esférico convexo dá para ver quase todo o veículo, só uma pequena parte desse lado esquerdo aqui que não foi vista, mas praticamente todo. E também percebe-se o tamanho, né, da imagem. Olha só, aqui é do mesmo tamanho, ó. A imagem fornecida por um espelho plano é do mesmo tamanho que o objeto. Aqui você vai ver no espelho esférico convexo que a imagem formada é menor que o objeto, né? Direita, né, virtual atrás do espelho, as duas aqui, ó. Só que a formada pelo espelho esférico convexo é menor que o objeto, né? Virtual, direita e menor, certo? E aqui o espelho plano, né? Imagem virtual, direita e do mesmo tamanho, beleza? Então aqui o espelho plano, ó, dá para ver a imagem formada por ele, e aqui o espelho esférico convexo, né? Então dá para verificar perfeitamente que esse espelho esférico convexo amplia o campo visual, né, do motorista, ou da pessoa que está olhando para ele aqui de dentro do veículo, né? Isso é uma vantagem, porque a pessoa tem uma visibilidade maior daquilo que está nas proximidades do veículo, né, principalmente vindo da parte de trás, lateralmente. Porém, ela dá a sensação como diminui, né, o tamanho, dá uma sensação de que o veículo está mais longe, né, o que está vindo atrás. Então, isso não é favorável, né? Então a pessoa poderia pensar que dá tempo dela passar de uma faixa para outra, por exemplo, né, da estrada. Por isso o espelho plano, né, juntamente com o esférico convexo no mesmo retrovisor, vem para favorecer e auxiliar, né, para evitar acidentes, porque o espelho esférico convexo amplia o campo visual. Porém, como ele fornece imagens menores, dá a impressão de que os veículos estão mais longe do que o real. Já o espelho plano fornece imagens do mesmo tamanho, na mesma distância do espelho que o objeto. Então, aqui, observando nesse caso, né, para ver o que está ao lado, né, próximo
mais para conseguir visualizar mais, né, o que está próximo do veículo, espelho esférico convexo. Para visualizar, ter certeza, segurança da distância desse veículo ao qual você está dirigindo, né, onde está esse retrovisor aqui, é o espelho plano, que ele fornece uma imagem situada à mesma distância do espelho em que o objeto se encontra, né? Então os dois juntos é o que seria o mais ideal, né, o mais adequado. O mais adequado seria usar no mesmo retrovisor os dois tipos de espelho. Beleza? Resultado final. O tipo de espelho esférico utilizado no retrovisor lateral é convexo. É o espelho convexo, conforme nós já analisamos e concluímos isso. Esse espelho forma a imagem sempre, porque pediu para identificar o tipo de espelho e também citar 3 características das imagens formadas por esse tipo de espelho. Então temos que as imagens são sempre virtuais, em espelho esférico convexo, né? Direitas e menores que os objetos. Né? Isso, qualquer que seja a localização do objeto, né? O que acontece é que se ele estiver mais distante, cada vez mais distante do espelho, menor será o tamanho da imagem formada. Mas ela será sempre virtual, direita e menor que o objeto. Certo? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.